Apresentado por David Ribeiro. Este é o seu programa de bate-papo e descontração, com personalidades incríveis e histórias fascinantes. Ao vivo na sua rádio favorita e no canal no YouTube. Prepare-se para surpresas, informações e muitas risadas. Fique ligado, porque o Pod Pérola está no ar. Olá, meus amigos, muito boa tarde para vocês que já estavam aí acompanhando a nossa querida Pérola FM pelo rádio e agora também pelo canal do YouTube. Tá na hora aqui do nosso Pod Pérola para a gente bater aquele papo gostoso sobre diversos assuntos. E hoje eu estou recebendo aqui o seu Luiz Otávio Manfré, ele que é secretário executivo, né, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Seja muito bem-vindo. Também a Teca Bettini, né, assessora de imprensa da F7 Digital. Primeiro, trazer um boa tarde, né, aqui do seu Manfré. Seja bem-vindo aos nossos estúdios aqui para a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre esse meio ambiente nosso, né, seu Manfré? Sem dúvida. Boa tarde, Diego. Boa tarde, espectadores, né? Muito bom esse espaço, mais um espaço para a gente discutir os problemas da região e especificamente os ligados ao meio ambiente aqui. Parabéns, Pérola. Obrigado, seu Manfré. Teca, como é que vai você? Tudo bem com você? Tarde. Boa tarde. A Teca bom, tá sempre com a gente participando, né, Teca? É verdade, os minutos das águas, né? Minuto das águas, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Parabéns por essa iniciativa fantástica aqui. Isso é maravilhoso. Você gostou, Teca? Vocês gostaram? É Muito bacana, bom. né? Isso é bom, né? Pra gente poder... de lugar. É abrir mais um canal de comunicação importante pra gente, né? Pra todo Sim, mundo, isso. pro município, pra região. Exatamente. Isso é muito bom. Obrigado, Teca. Seu Manfré, vamos abrir para a gente falar um pouquinho, né, sobre o comitê da Bacia Hidrográfica aqui do Baixo Tietê. Queria que você falava um pouquinho, são muitas histórias, né, claro, já são 30 anos, né, você estava falando para a gente aqui. Fala um pouquinho desse comitê, como que ele foi formado, explica para a gente, aqui em off a gente já trazia alguns detalhezinhos, fala mais precisamente quando isso começou, explica para a gente o que o comitê faz para nossa região. Bom, o Comitê de Bacia Hidrográfica, nós temos aqui na região, mas nós temos 21 comitês no estado de São Paulo. São 21 em todo o estado. Ele é um instrumento da política de recursos hídricos do estado de São Paulo. E eles foram introduzidos na administração pública em 1991 pela lei. Ela é uma lei estadual que ela é precursora nessa área de gerenciamento de recursos hídricos no país. Certo. A partir daí, de 91 e 97, veio a lei federal, que também criou os mesmos mecanismos para o país. Então, nós somos 21 comitês no estado de São Paulo, dos quais o primeiro que foi instalado pela própria lei é o do Piracicaba, que é uma região que abastece a região metropolitana de São Paulo, tal, muito problemática, e a partir daí nós tínhamos um ano de experiência deles para instalar o nosso. Nós somos o segundo. Segundo do estado? O segundo do estado de São Paulo, né? E até teve comitês que foram instalados bem 10 anos depois, quase, porque o que acontece? A região se organizou naquela época, né? E nós fomos levar a problemática dos recursos hídricos para a região toda, para a região de Bauru, para a região de São Carlos, Araraquara, aqui para Rio Preto, e aqui nós, funcionários do DAEE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado, que nós centralizamos aqui em Birigui 109 cidades, nós instalamos, na verdade, 4 comitês de bacias, né? 4 comitês de bacias. O comitê do Tietê Jacaré, do Tietê Batalha, do São José dos Dourados e aqui o do Baixo Tietê. Do Baixo Tietê, que eu sou o secretário executivo, né? Tá. O comitê, ele é formado, instituído pela sociedade civil organizada, com sindicatos, universidades, associações, de um modo geral, né? E ONGs, ambientalistas e tal, e órgãos do Estado que estão implantados aqui na bacia, e também prefeitos municipais. Então, ele é um tripé, né? De sociedade civil, órgãos do Estado e prefeituras. E eles são membros eleitos entre todos os participantes. Então, elegem-se 11 membros de cada um desses segmentos para formar o plenário do comitê.
E o plenário do comitê, ele é deliberativo. Ele delibera. Por exemplo, o que ele delibera? O mais importante que ele tem para deliberar é o preço do custo da água que é usada na região. Então, o comitê delibera isso. Isso é talvez uma das questões mais importantes. Por quê? A partir daí é que surgem todos os mecanismos de uso desses recursos financeiros que vêm para o comitê para a aplicação. Então, naquilo que você falou, o que o comitê serve? Ele serve para aplicar recurso financeiro na área de gerenciamento de recursos hídricos, administração dos recursos hídricos, ligado ao saneamento de um modo geral, mas principalmente tendo a água como objetivo, como foco principal. Foco principal é a qualidade da água, tanto da água superficial quanto subterrânea. Então, investe-se em tratamento de esgoto, redes de esgoto, redes de reposição de redes de água onde tem um problema, replantio de matas ciliares, construção de barracões para recepção de produtos derivados da coleta seletivas, perfuração de poços em alguns lugares. O está aberto, o Teca, pode falar. Sim, participar com a gente. A Teca participa com a gente, ela está muito bem informada, que faz o Minuto das Águas, um produto fora de série, espetacular, né? Então, isso, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgoto, tudo nessa área é financiado, galerias de águas pluviais e tal. Bacana. Então, o recurso que vem desta cobrança, que depois a gente entra no assunto dessa cobrança, que é muito importante, ele vem para alavancar esses projetos que as prefeituras normalmente solicitam. Entendi. Seu Manfred, quais foram os principais desafios desde a implantação do comitê? Como que hoje vocês enfrentam, vamos dizer, alguns adversos que vêm por aí pela frente? Sempre tem alguma coisinha que às vezes dá uma travadinha, não digo na questão governamental. Explica pra gente aí quais foram os principais desafios enfrentados hoje pelo comitê. Um dos problemas que tem é que o comitê é um órgão extremamente formal. Né? Ele é formal, é um órgão da administração pública, talvez, eu acho que é o mais moderno que existe em administração pública. Por quê? Porque os recursos que nós captamos pela cobrança, pelo uso da água, eles vêm exclusivamente, todos 100% para dentro do comitê de bacia. Ele não vai para o governo do estado, ele não vai para... Então não tem um deputado que põe a mão, não tem um prefeito, nem um governador, nem ninguém. É a sociedade da bacia que administra esse recurso financeiro. Então, esta lei é uma lei extremamente moderna de repasse da responsabilidade do uso do recurso financeiro, recurso público, nas mãos da sociedade civil. Ela que decide. Porque quando a gente fala, eu principalmente, o Minuto das Águas que a Teca apresenta lá na nossa programação, né? A gente acompanha a questão de recursos hídricos e a questão da preservação, obviamente, né? Porque a água é um recurso que hoje em dia, aliás, a água é vida, né? Sim. E tem que ter um cuidado todo com a água. Mas eu sempre que eu ouvia falar do comitê, eu queria ter esse bate-papo, porque eu queria entender um pouquinho como que funciona realmente o comitê, porque a nosso ouvinte que está aí do outro lado do rádio, né? E também nosso internauta que está acompanhando, muitas vezes ele ouve falar ou vê em alguma na TV falar sobre o comitê, mas não saber o que é feito. Agora eu acho que com esse esclarecimento que você está trazendo para a gente entende realmente o que o comitê faz. Exatamente. Eu acho que o entrave maior sempre foi levar o comitê para a sociedade. A sociedade que não conhece, que deveria conhecer. Você vê, eu mesmo estava eu até quando o Marcial falou para mim, você vai entrevistar seu Manfred lá, uma pessoa bastante importante, né, na sociedade, inclusive por conta de tudo que você faz, e também à frente da bacia, eu fiquei pensando, mas que eu vou... Aí a Teca me encaminhou até um release para mim ter uma ideia, porque eu não entendia muito bem como que funcionava. Esse é o grande desafio nosso. Em 30 anos, nós ainda não conseguimos chegar ao público de um modo geral, a população. É por isso que tem esse trabalho que eles estão fazendo, que é um trabalho de divulgação, de acompanhamento, todo o treinamento que inclusive estava sendo feito hoje. Hoje teve uma reunião importantíssima lá, né? Discutindo coisas do plano da bacia. Esse plano da bacia que envolve todos os municípios, o que nós temos de problemas tal, para ser financiado. Entendi. O comitê precisamente fica em que local?
A sede do comitê é aqui na Rua Silvares, número 100. Lá onde é a sede do DAE. Ah, onde é a sede do DAE. Lá nós temos um pavilhão lá que recebemos. Porque existe uma formalidade. A Câmara Municipal, ela tem uma formalidade, onde sentam os vereadores, tal. O comitê também. Ele deveria de ser como uma ferradura, porque todos são iguais. E ali se discutem, tem a mesa própria, lá as reuniões são públicas, são divulgadas, o que vai ser discutido naquela reunião, nas assembleias, você entendeu? Quais são os principais projetos e iniciativas do comitê? Então, eu vejo o seguinte, um projeto importantíssimo hoje é a nova confecção do Plano da Bacia. O que é o Plano da Bacia? O Plano da Bacia é um instrumento que vai até na mão do Ministério Público, do juiz, dos juízes e tal, porque ele é o balizamento de tudo o que o comitê vai fazer, de tudo que ele pode financiar, de tudo que ele deve financiar, as prioridades da região com relação ao uso dos recursos hídricos. Porque a água é um bem extremamente escasso. Extremamente escasso. Você compreendeu? Demais. Nós estamos aqui... Você discute muito isso. Sim. Porque a água pode... O pessoal acha que não, mas realmente a água pode acabar se não tiver um cuidado, né? Mas olha, não é que ela pode, ela acaba. Nós temos todos os afluentes do Rio Tietê, todos os afluentes do Rio Tietê na nossa região, eles já estão completamente utilizados. Todos os afluentes. Onde nós temos água hoje, por exemplo, para explorar para irrigação e alto consumo, só na calha do Tietê. Então a água ela é escassa, ela falta. Compreendeu? Entendi. Então esse trabalho do comitê que está colocado dentro do Plano da Bacia é justamente por isso. É não deixar a escassez de água aumentar. Mitigar o que nós temos de problemas, para tentar resgatar a qualidade da água, principalmente qualidade, porque a água é um binômio de qualidade e quantidade. Você pega o Rio Tietê dentro de São Paulo, ele tem água, tem quantidade, mas ele não tem qualidade. Para que serve? Apenas para navegação. Não serve mais para mais nada. Isso quando você fala na questão de qualidade da água, vamos pegar aqui para nossa região, porque aqui comumente o pessoal utiliza essa água para banho, né? Você está falando do Tietê? Do Tietê, extremamente do Tietê em si. Essa água ela pode ser, por exemplo, captada para um certo tratamento e ser consumida pela população em si? Isso já é feito em Araçatuba. Araçatuba abastece diretamente das águas do Tietê. Inclusive é discutido aqui em Birigui, até um vereador, até um tempo atrás, aí trouxe, não me recordo agora, falar que Birigui tem esse problema com a água aqui e trazer como a Araçatuba faz, captar do Mas nós não precisamos disso. Cada prefeito que entra na cidade... Nós não precisamos disso? Eu estou 40 anos aí no DAE. Cada prefeito que entra, eu vou lá e falo para ele, olha... Se nós fizermos uma barragem lá onde está a captação de água do Baixotes, e dar uma manutenção na bacia, nós conseguimos abastecer 300 mil pessoas de lá. De lá, só de lá, com a água que nós temos lá suficiente, compreendeu? Agora, para isso você tem que ter vontade política, tem que ter um projeto, ir atrás do financiamento, fazer um acordo com coroados, fazer um programa do Baixotes com os municípios que estão envolvidos, Braúna, Birigui e Coroados. Então, me surpreende quando você fala que a gente tem esse recurso, então, para 300 mil pessoas. Sim. Que já é mais do que a nossa população. E é uma água... E por que não é... sustentar toda essa região. Que tá falando. Por que essa... Não é feito, então, por questões políticas, então? Você entende dessa maneira? Eu acho que é o seguinte, a água... Ela tem uma coisa que é um paradoxo, tá? Você pega lá no Rio Grande do Sul agora, aquelas inundações. Sim. A maioria das pessoas que morrem lá, o que tem problema lá, é por falta de água, de beber água potável. Mas a água está matando todo mundo. Está destruindo bens, né? Móveis e imóveis, plantações e tal. Então essa água tem um paradoxo. Qual que é o paradoxo dela? Quando tem muita água que chove, todo mundo esquece dos problemas hídricos, de problema de escassez.
Então chove agora, entra num colapso aqui, tem que fechar um bairro dali, um bairro daqui e tal, de água. Daqui uns dias começa a chover, abastece, todo mundo esquece. Pois é. Vamos lembrar de novo no ano que vem, que nem, por exemplo, nós tivemos, é bom recuperar isso, em 2011, há 20 e tantos anos atrás, nós tivemos o grande apagão. Você tem 30 anos, 40, você tinha uns 10 anos, né? Não, 44 eu tenho então, já. Aí, naquela ocasião, se você se recorda, não deixava ligado nem o stand-by da televisão. Apagava tudo. A gente apagava tudo para economizar energia elétrica. Né? Canal de Pereira Barreto ia fechar. Exatamente. Isso aí... era 2 minutos. Eu sim, 2 minutos. Ó, tem bem rapidinho. Isso em 2011. 2011, pô, é recente pra caramba. Aí, em 2014... teve uma outra escassez, uma outra estiagem monstro, que a hidrovia ficou parada quase 18 meses. 2011, 2014. Depois, 2020 e 2021, nunca teve uma escassez tão grande, tão forte. Me recordo. Nós temos aqui um índice de pluviométrico em torno de 1.250 milímetros. Em 2020, 2021, choveu 700 e pouco. A metade. Então, nós estamos numa curva de baixa, que vai indo, um dia ela levanta, mas a tendência é baixar. Então, nós vamos ter um reflexo grande com relação a isso. Isso pode vir a colapsar de novo, então? Lógico que sim. Seguindo essa... É claro. E como mitigar isso? Mitigar, você tem que investir nisso. Você entendeu? Você tem que investir em aumentar a produção de água bruta, aumentar a produção da água distribuída, aumentar a quantidade de reservatórios. Ou seja, você tem que fazer um projeto de engenharia hidráulica para que a cidade não sofra. Né? E também criar um sistema de tarifa adequada. Né? A tarifa a água é como uma indústria, uma Coca-Cola da vida. A água distribuída, ela tem que chegar com qualidade em cada torneira. E ela chega realmente com qualidade. Você tinha que poder beber a água da torneira. O grande problema de você tomar água da torneira é porque ela para na caixa. E as pessoas não limpam as caixas d'água cada 6 meses quando deveria limpar. A recomendação é bacana isso, saber disso. Porque às vezes a gente passa a vida inteira, tem gente que passa a vida inteira e acho não que limpa a caixa d'água. Nunca limpou. A caixa d'água tem que ser cada limpa. 6 meses cada 6 meses tem que limpar. Ali é isso lugar impacta que tem doença. na qualidade da qualidade de vida, qualidade de saúde. Sim. Eu acredito que boa parte da população, que os ouvintes estão acompanhando agora, vão ficar preocupados com esse dado aí, porque as pessoas realmente não limpam a caixa d'água. A maioria. Não limpa, ninguém limpa. A gente quase não vê a pessoa limpando. Só que, por exemplo... cada 6 meses já faz mais a vigilância sanitária, ela vai em cima muito desses lugares que tem coisas médicas, né? Atendimento médico, dentista, os hospitais, esse negócio, para ver se está mantendo limpa a caixa d'água e tal, né? Exatamente. Fala pra gente, como que é garantida a qualidade da água? No caso, tem um tipo de fiscalização, vocês acompanham... A qualidade da água distribuída para a população? Isso. Como que o comitê interfere nisso? Não, o comitê não interfere nisso. Porque isso é uma competência exclusiva das concessionárias, né? Das concessionárias. Ou pública ou privada. Ou a Sabesp, ou a Samar, por exemplo, né? Ou no caso de Birigui, a própria prefeitura. Então não compete nada ao comitê. Nesse ponto não. Nós discutimos isso nas assembleias do comitê. Mas é discutido. É discutido por quê? Porque esses dados são públicos, eles têm que obedecer à legislação sanitária. Né? Então eles têm que chegar num ponto da vila onde que está lá a água lá, captar aquela água e saber que ela tem um resíduo de cloro suficiente para não contaminar. Então, normalmente, quando o sistema funciona bem, você pode tomar água da rede, normal, entendeu? Quais setores, eu fiz um rascunho que você me enviou com algumas perguntas pontuais para o seu Manfred, quais setores são os maiores consumidores de água na região do Baixo Tietê? Hoje? Sem dúvida, a irrigação. Irrigação? Depois vem o uso... da população, saneamento básico e depois as indústrias. Existe um uso para
o pessoal do agro, né, em si, aí, o pessoal que usa essa água para irrigação, eles também seguem uma lei para se captar essa água, ou é feito... Sim, o que eu joguei lá a bomba lá e vou puxar a água? Não. Porque tem vida, né, ali também, né? Então, essa política de recursos hídricos, o comitê e tal, ele tem uns sistemas de controle. Por exemplo, um deles é a outorga do direito de uso da água. Todo e qualquer usuário de água, seja água subterrânea ou água superficial de rios, vai fazer uma barragem, uma captação, uma ponte, uma travessia, um poço, você tem que ter um instrumento que chama outorga de direito de uso. É o DAE, onde eu trabalho, o DAE, o Departamento de Água e Energia Elétrica, quem dá essa autorização. Perfeito? Então, todo uso de água que tem um poço que está sendo perfurado, ou algum açude, alguma coisa que não tem isso, ele está sujeito a ser autuado. Então ele precisa dessa outorga. O que ocorre? Essa outorga, a maioria delas, quando é pouco uso, ela não tem cobrança nenhuma, é gratuita, é um trabalho gratuito do Estado. Mas ela dá ao Estado, ou a nós que vamos dar as autorizações, a condição de saber quanto que está se retirando daquele manancial naquele ponto. Então, a outorga é extremamente necessária porque a gente sabe se existe ainda disponibilidade hídrica para captar. Porque tem muita gente que vem solicitar uma quantidade de água num ponto tal. Nós fazemos os cálculos e não tem água. Não tem água para ele. Porque, vamos pegar um exemplo de uma agroindústria que é uma destilaria de álcool. Então, ela capta lá 500, 800 mil litros por hora. Então, o que ela faz? Ela coloca uma bomba no rio e ela precisa destes 800 metros cúbicos por hora, 800 mil litros por hora. Então, ela vai reservar a água de toda a bacia lá para cima. Você tem uma propriedade lá em cima, aquela água está passando na sua frente, você não pode usar aquela água porque ela não te pertence. Toda a água que existe no país são águas públicas. Ela pertence a todos. Mas se você pediu uma outorga e foi dado para você essa outorga, você tem o direito sobre aquela água. Por isso que a água tem um custo. Por isso que o uso da água tem um custo. Esse custo não é aquela conta que chega da prefeitura para você. Eu ia te perguntar isso. O comitê ele não impacta no final da... Ela funciona assim. Tá. A prefeitura capta a água do Baixote, capta a água dos poços. Sim. Ela paga para o comitê pelo uso da água. Pelo uso. Por quê? Porque a água pertence a todos. Então, se você está captando água aqui, em cima, aquele que está lá embaixo, ele fala, eu também quero essa água. Então, realmente, pois não, técnico. Que eu queria entender, apesar de estar junto, mas entender. Vai lá. Qual o critério para a outorga? Qual o principal critério? Porque você falou, se a água está correndo na frente de um, ele não pode mexer, mas o outro que tem a outorga pode. Qual o critério da cessão para ter a outorga, no caso? A água é um bem público, só que ela tem um valor econômico. Tá? A água é um bem público, tem um valor econômico. Nós não podemos dizer que a água é um recurso natural. Não, a água é um recurso hídrico, porque ela tem valor econômico. Tá? O ar é um recurso natural, não tem custo, não tem preço. Tá. Quando você tem um rio, por exemplo, e tem várias pessoas interessadas naquela água, quem tem prioridade? Todos têm a mesma prioridade. O que ocorre? Que os grandes proprietários, normalmente ele tem engenheiro, tem um grupo de engenheiro, tem advogado e tal, ele entra com a documentação e às vezes ele consegue mais rápido. Mas não está dizendo que aquela água vai sempre pertencer a ele. Aí tem outros. Por isso que a gente implora, isso que esse podcast serve, que ele chegue para os pequenos produtores. Sim, esses pequenos produtores, eles têm que procurar o DAE. Olha, eu tenho água aqui, isso daí. Eu preciso dessa água para minha irrigação. Não esqueça de mim.
Você entendeu? Ele tem que vir, porque senão ele fica alheio a esse sistema. E ele tem todo e qualquer direito igual aos grandes. Igual aos grandes. Então, quando vai ser renovado ou quando tá dando conflitos, nós chamamos todos para uma reunião. Tá. O grande usuário ele vai ter que procurar um meio de racionalizar ainda mais para que sobre um pouco de água para os outros. Essa outorga, ela geralmente é por quanto tempo? Elas são por 5 anos no caso de captação e 30 anos no caso de obras. Tá, mas vamos dizer que eu tenho a outorga, no caso aí de uma empresa, ou enfim, de 5 anos. Eu tenho depois a preferência em estar renovando essa outorga? Como é que funciona isso? Você tem preferência... Você vai ser um terceiro discutido? Não é que... Normalmente, se for uma indústria que está lá instalada, então ela fez todos os processos, ela entrou com uma documentação para ver se tinha viabilidade dela fazer aquilo. Nós analisamos e dizemos para ela assim, tem viabilidade. Você tem um prazo para começar a usar. Você tem viabilidade. Então ela vai investir milhões... Você não pode chegar em 5 anos e falar assim, eu não tenho mais água. Você entendeu? Mas tem jeito de chegar em alguns anos e falar assim, olha, vamos procurar um outro meio, vamos furar um poço, ou então faz uma reservação, um açude, alguma coisa assim, para você ter continuar tendo uma quantidade de água. Porque senão ele é penalizado, né? Não, ele não pode, né? Não, ele tem que fazer as coisas corretas. Agora, você não pode penalizar porque outros querem entrar no mesmo setor e tal. Assim como você estava explicando naquela hora, e a Teca te fez uma boa pergunta, viu, Teca? Se tiver perguntas, pode fazer diretamente ao seu Manfred, que você está acompanhando dia a dia lá. Sim. Mas um detalhezinho que você ia explicar para a gente com relação àquele custo que você disse que a prefeitura, os pagam para o comitê. Essa pessoa que tem a outorga, ela também paga para usar essa água? Então, hoje o setor rural, ele ainda não está sendo penalizado com o custo da água. Com o custo da água. Nós estamos em processo de análise. Quem paga pelo uso da água, está sendo discutido, quem paga pelo uso da água hoje é o setor de saneamento e o setor industrial. A indústria. Tá? Então ela paga. Pode estar no rural ou pode estar dentro da cidade. Então, quem utiliza água para irrigação, tem a outorga, mas ainda ele não está pagando por esse uso. Não está pagando. Vai ser discutido agora. Vai ser discutido agora. Por quê? Isso chama-se isonomia pelo uso. Por que o urbano paga, o industrial paga e o rural não paga? Se a água é a mesma, ele está usando da mesma forma, ele está usando uma água para aqui e para o outro, para baixo não tem água. Então, isso aí está sendo discutido. Na verdade, está 12 anos, que já está 13 anos, que a lei determinou que isso fosse ocorrido. Você entendeu? Que fosse atualizado um preço para o custo da água rural. Faz 13 anos que o governo do estado de São Paulo vai deixando. Entendi. Seu Manfred, eu vou pedir só uma licencinha para o senhor. A gente ainda vai ficar mais uns 15 minutinhos aqui para a gente no canal do YouTube, porque eu tenho que dividir a rede agora. Nosso companheiro Cláudio Silva está lá na Pérola FM e vai já apresentar o seu programa. Então a gente vai dividir a rede a partir de agora e você continua acompanhando a gente no canal do YouTube. Cláudio Silva, você aí dos estúdios da Pérola FM, segue com a programação. Logo mais às 15 eu também estou aí com o Show da Tarde. Valeu, meu amigo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente também. Gessé, a gente continua então aqui no canal do YouTube, né? E a gente vai dar seguimento aqui ao nosso bate-papo com o seu Manfred e também com a Teca, né? Pra gente falar um pouquinho aí sobre os recursos hídricos, né? Que a gente está discutindo. E eu queria chegar também nessa questão agora na ponta aí do custo. Vamos supor, eu como consumidor, como você disse para mim, que a prefeitura em si, os governos pagam os projetos, as discussões que vocês têm. No final, eu como consumidor, tudo que é feito lá é para realmente impactar menos para mim, consome água, vamos dizer, na torneira, na minha casa? Deveria ser assim, e deve ser assim. O que ocorre é o seguinte, nós temos que investir em qualidade da água, recuperar a qualidade de água e recuperar a quantidade. Então, como que se recupera a quantidade? Cuidando das nascentes,
cuidando da mata ciliar, aumentando a produção de mata ciliar nascente, o controle do solo para que não assoreie o manancial. Porque, se você lembra, ou então pessoas mais antigas lembram, que até pescava no rio, no Biriguizinho. Teve gente que já chegou a pegar dourado quase aqui na frente do Biriguizinho. Aqui na frente, dentro da cidade. Caramba, que legal, a gente tem essas histórias todas. Agora, o rio todo, esses mananciais que nós temos aqui na região, quando eram matas, eles eram grandes, tinham uma vazão suficiente. Quando foi desmatado, plantado café, fez as curvas de nível, erodia. Os rios foram lugares que nadava, hoje o carro passa por cima. Então, isso aí é pior do que um câncer que ataca uma pessoa, é o que ataca o rio. Compreendeu? É muito difícil você recuperar um rio que ele está totalmente assoreado. Você tem que ir plantando nas matas para evitar que venha areia, que venha terra, cuidando das nascentes, aumentando, para que aos poucos ela vai recuperando aquela quantidade de água. Então, no caso de uma bacia que nem o Bachote, que ele pode abastecer a cidade por mais 100 anos, né? Então, seria interessante, conveniente, que a prefeitura, os vereadores, todo mundo se envolvesse, a cidade se envolvesse em cuidar do Bachote. Faz 80 anos que o Bachote abastece a cidade. 80. Eu acho que a cidade nunca, por gratidão, plantou uma árvore, plantou alguma coisa ou cuidou alguma coisa do rio. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando àquele assunto dos poços, na questão das perfurações clandestinas, que acho que é fato que acontece. Sim. Né? E o que pode ser feito e o que pode prejudicar na questão, o que pode prejudicar, inclusive, a água em si, a perfuração clandestina. Entendi. A perfuração clandestina é um risco muito grande. Essa é uma questão. E acontece, hein? Está acontecendo. Muito. Todos nós temos direito ao acesso à água. Então, por exemplo, se você tem a sua casa, o seu rancho, e você quer perfurar um poço para você, fala, eu quero ter água suficiente e tal, você pode perfurar. Você pede a outorga. É aí que está o detalhe, né? Não é de qualquer jeito. Não, você pede a outorga e perfura o poço. No caso, se você perfurar onde tem rede de água da cidade, você vai ter que, no mínimo, pagar o relativo ao esgoto. Você entendeu? Você vai ter que pegar. Ele vai medir a água que você captou do poço, vai transformar lá, sei lá, 80% e vai falar, isso aqui é esgoto, você vai pagar o relativo ao esgoto. Normal. Tá. Agora, quando você perfura um poço e a gente analisa essa perfuração, nós vamos olhar em todo o mapa de poluição que a CETESB tem, para ver se aquele poço não está numa área de poluição do aquífero. Por quê? A maioria das cidades da nossa região tem todo o aquífero praticamente contaminado, porque tem muito vazamento de esgoto na rede de esgoto. Então, por exemplo, tem pessoas que estão habituadas a pegar água, que uma indústria deixa lá a água, ele vai lá, enche o galão de água do poço. Eles acham que a água do poço, porque de poço a água está limpa. Simplesmente porque sai ali a água cristalina, tá achando que a água está limpa, mas então, ela pode estar contaminada. Contaminada. Tem muitas cidades que a Sabesp fura o poço fora da zona urbana, porque a zona urbana está toda contaminada. A água cristalina não significa que ela não tenha nenhuma impureza, né? Não tem a bactéria. Não tem a bactéria, isso. Compreendeu? Então, quando se pega, que nem, por exemplo, o que acontece? O DAE não consegue acompanhar uma perfuração clandestina em todo lugar, não consegue. Por isso que tem as empresas, as concessionárias que chamam o DAE e falam, olha, tem poço aqui, ali, aí o fiscal vai lá vistoriar. Tá. Se alguém já tem um posto, e tem uma pergunta que chegou para você, se eu vou fazer, mas antes, só para a questão do poço aí, que eu achei super interessante, o Teca. Se alguém tem algum poço que porventura foi perfurado clandestino. Sim. E hoje ele quer ter outorga e regularização. Vai ser analisado, obviamente, em todas essas características. Ele vai ser multado porque, eu não vai perfurei. Ser multado. Ele pode procurar, então, e regularizar a situação dele. Exatamente. Ele só é autuado quando tem uma delação e aí vai lá... Então é melhor ele procurar antes para regulamentar. Ele vai lá e se regulariza. Então quem está com essa situação aí, que está acompanhando, regulariza. Agora, todas as empresas que perfuram poços, elas sabem disso.
Aí ela chega pro proprietário e fala assim, você quer com outorga ou sem outorga? Então, mas eu te pergunto, e essa empresa... Elas são autuadas. Elas são autuadas. Sim. A gente escolhe autuar o proprietário ou a empresa. Eu sempre peço para autuar a empresa. Porque às vezes É óbvio, porque se a empresa sabe, a empresa sabe da lei, a empresa sabe que precisa da outorga. Não, você quer com outorga ou sem outorga? Porque provavelmente tem as taxas e tudo mais, a pessoa vai falar, não, quero sem outorga. Aí ele vai lá e perfura, ele está cometendo um crime. Sim. Mas é um negócio, para poços pequenos, baixa evasão, é uma coisa irrisória, quase não tem custo. Você mesmo faz, você mesmo entra no sistema ali e você preenche. E elimina um problema. Não precisa se esconder. Uma água contaminada, por exemplo, que esse talvez seja um maior problema. Até para ele mesmo. Até para ele mesmo. A pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp olha só, ele pediu para não falar o nome, obviamente não tem problema. No sítio do meu avô tem uma represa. Só que ela está assoreada por causa das propriedades acima. Então, ele quer saber o que ele faz para poder limpar ela para afundar, ele escreveu aqui. Então, ele vai pedir uma autorização para o DAE, né? Não dá nem outorga, não é uma autorização. É uma autorização simplesmente. Para limpeza. Aí ele tem que também ir à CETESB para ver se não vai mexer na área de preservação permanente, que é um problema da CETESB. Mas normalmente não vai, compreendeu? Não vai mexer, vai tirar a areia, tal, desassorear, e ele faz uma reserva. Essa pessoa, o que ele tem que fazer? Ele faz um açudinho menorzinho antes, para toda a areia parar lá. Então, com o tempo, ele vai limpar só aquele pequenininho. Então, aí vem só a água mais limpa ali. As pessoas têm que ter esses cuidados com o açude, por exemplo. Sr. Manfred, falando sobre preservação e biodiversidade, né, eu acho que é super importante. Porque as pessoas, eu acho que hoje a questão da preservação, acho que é uma das mais importantes, né, na questão de educação, o que fazer para que a população em si, em geral, tenha mais consciência com preservar. Isso é um problema de cultural nossa, né? Do nosso povo aqui. Do nosso povo e do governo. Do governo. Do governo também. Por quê? Quantas vezes a gente no DAE recebeu, por exemplo, do CDHU, de não sei o quê, que queria fazer um loteamento numa área que praticamente inundava. Para a gente do DAE, para nós técnicos do DAE, dizia que ali não inundava ou inundava até uma determinada área. Então o que ele faz? Ele pega os lugares mais baratos para pôr, inclusive, a população que tem menos condição. Então, essa população já vai ficar ali num lugar com problemas de inundação e tudo mais. Com isso, essa pessoa ela é revoltada, se revolta. Aí ela pega um sofá velho e joga dentro do rio. Isso já vem de muito tempo, esse negócio. Tudo jogava dentro do rio. Jogava no rio que o rio levava embora. Hoje não tem água para levar embora, ele fica parado ali. Só que ali ele vai criar um monte de foco de sujeira que vai atrapalhar ele mesmo, sabe? As crianças hoje não fazem mais isso. Criança hoje não ataca animal, não joga pele de passarinho, não faz isso, cuida do rio. Porque nós recebemos crianças lá. E elas sabem, negócio de queimada, de bicho, disso, daquilo. Sobre isso até que eu ia falar, sobre as câmaras técnicas de educação ambiental. Exatamente. Do comitê. Nós temos Câmara Técnica de Educação Ambiental e eles trabalham... Passa pelas escolas? Passa por tudo, escola, tem todos os trabalhos, projetos, reúne todos os municípios da bacia ali e fazem palestra e explicam e fazem projetos para ir. Só que essa questão ambiental... ela ainda nem começou, mas ela já é gasta. Todo mundo que fala, educação ambiental. Mas olha... É importante. Devia ser matéria na escola, inclusive. É lógico, de ser matéria transversal em tudo. Porque na escola, pelo menos na minha época, né? A gente abordava isso aí muito... eu não sei que hoje, eu acho que talvez até menos. É muito superficial. Sim. Dá muito ali meio embutido ali uma coisa ou outra, mas meio que superficial. Mas então, você quer ver? Isso é regra. Uma associação de bairro. Uma associação de bairro, ela tem que procurar o comitê para dizer assim, eu quero fazer parte do comitê, ou eu quero participar das reuniões do comitê, eu quero apresentar um projeto para o comitê financiar nessa área. Você entendeu? E essas associações, elas não vêm. Nós não temos contato com elas, nós não conseguimos esse contato.
Embora encaminhamos documento, tudo, mas... E outra coisa, às vezes vem um integrante da sociedade civil, ele participa das reuniões, mas ele não leva para os colegas aquilo que ele aprendeu. Então você precisa participar. Precisa participar. A sociedade, né? A sociedade. Então quem participa? Aí vem as associações de engenheiros, elas participam. Os sindicatos participam. Essas coisas que são mais organizadas assim. Entendi. O senhor estava falando de alagamento, só para a gente encerrar aqui, uma pergunta que, como você falou alagamento, eu lembrei, né? Obviamente, da tragédia lá no sul. Por que esse tipo de coisa acontece, seu Manfredo? O senhor tem... Tudo isso que acontece com água, inundação, falta de água, é falta de planejamento. É inadmissível. Isso já aconteceu, se não me engano, a segunda, a terceira vez. E vai acontecer de novo. Vai acontecer porque não teve planejamento ou não foi executado. Não foi executado. Aquilo que eu digo. Depois que chove, depois que limpa, parou, não aconteceu nada, vai esquecer, deixa pro ano que vem. Você entendeu? É inadmissível qualquer cidade ficar um dia sem água. Por quê? Você tem que ter bomba reserva, você tem que ter... Então é planejamento. Planejamento, tudo é planejamento. Se faltou água numa cidade... é que não teve planejamento. A questão de inundação em si, porque o ser humano, né, vamos dizer, as metrópoles vão crescendo, mas como o senhor Manfredo disse, não tem nenhum planejamento para pensar que lá na frente vocês estão ocupando os espaços aí que o afluente vai, num dia que sobe, né? Olha, vamos pegar aqui, não vamos lá no Rio Grande do Sul, vamos ficar aqui. Ali no Biriguizinho, naquela região, acontece, no Lago da Raquete, não inunda. Exatamente. Por que inunda? Inunda por quê? Porque foram fazendo loteamento a montante, as diretrizes que são levadas pela prefeitura, eles não levam em consideração essa questão, vai ampliando a área impermeabilizada, a água vem com mais rapidez e vai chover. Então, quem quer morar numa região nobre, um pouco acima do Lago da Raquete, ali para cima, teria que pagar mais caro. Por quê? Porque aquele loteamento teria que pegar uma área dele para reservar água de chuva. E não é feito? Não é feito. Então o que acontece? Aliás, ele joga essa água toda. Sim, aí daqui a uns tempos vai ter que investir aí alguns bilhões de reais para aumentar a calha do Biriguizinho, para não inundar mais lá. E olha que sai loteamento nessa cidade nossa aqui. Mas esse é o grande problema, não ter um plano diretor atualizado. Não ter diretrizes apropriadas para poder levar... por exemplo, o crescimento da cidade é desordenado. Ele não desordenado, tem, isso. Então não tem um plano específico, uma diretriz específica para poder fazer a coisa certa. Trazendo aqui para a questão do Biriguizinho, seu Manfredo, é possível se resolver esse problema? Que hoje já não tem mais o que fazer? Não, com questão de alagamento. Sempre é possível. Com planejamento, com estudos e viabilizar. Tem lugar que nem, por exemplo, hoje ali naquela região... do jeito que está, é lógico que uma hora vai ter que abrir aquelas avenidas lá e colocar galerias por baixo da avenida. Mas quanto que vai ficar isso? Agora, os bairros mais para cima, os bairros que estão a montante, eles vão ter que segurar a água. Então, basicamente, como você disse, se fizesse uma reserva para água dentro dos seus loteamentos, lógico, se resolveria o problema. Deve ser obrigatório não é isso. feito. Aí pronto, você respondeu. Devido ser obrigatório. Claro que sim. Porque já que é uma cidade que eu vejo, e não estou fazendo uma crítica aqui com relação aos condomínios, tá? É cultura. Mas sai muito condomínio aqui na nossa cidade. Todo dia tem lançamento de condomínio. E por que então não se tem essa uma lei para que isso aconteça realmente, ter lá um espaço reservado? Porque a população isso que tem que exigir. A população, a sociedade que tem que exigir. Você pega a sociedade que sofre com esse alagamento, ela tem que exigir. Porque agora, a partir do momento, a drenagem urbana, ela é especificamente da diretriz da prefeitura. Uhum. Então, se você tem uma casa inundada e você começa a entrar com uma ação contra a prefeitura para perdas e danos morais, uma hora vai chegar num ponto que... Você entendeu? Sim. O Ministério Público vai falar, olha, vocês vão ter que indenizar todo mundo aí. Então, é uma questão cultural. Cultural, é isso. Eu acho que a sociedade ela precisa se organizar, né? Porque uma avó sozinha é uma avó sozinha.
Por isso que esse espaço, até que o Manfred está citando, para ir para dentro do comitê, vai lá conhecer pelo menos, Isso, vai entender. até interessante, seu Manfred, a gente também colocar como que é a sociedade em si, como a gente disse, eu já me sinto conhecendo o seu Manfred, a Teca já está com a gente, né? Acho que é a primeira vez que eu converso com o seu Manfred pessoalmente. Mas ir lá também, saber como que é, porque essa era uma curiosidade minha quando eu via você falar na rádio do comitê, eu ficava pensando, mas que bendito comitê faz, afinal de contas. Hoje eu estou esclarecido. Porque o Minuto da importância que é, inclusive. Com tudo que a gente falou. E eu acredito que a nossa população que acompanhou tanto pelo rádio e também está nos acompanhando ainda pelo podcast, e ele vai ficar registrado, inclusive depois a gente vai mandar o link para o seu Manfred também, tá lá. O pessoal quiser assistir depois e entender um pouquinho o que o comitê faz, acho que foi esclarecedor esse bate-papo. A sociedade em si pode, então, participar, ir lá saber, tomar conhecimento. Sim, existem grandes discussões dentro da Assembleia do Comitê. São os interesses. Tem os interesses. Interesse diferente da água. O assunto é inesgotável. É o interesse de um prefeito, o interesse de outro, o interesse da sociedade civil, o interesse de uma indústria, do empresário. Eles têm os interesses conflitantes. A água é uma só. Exatamente. A água é uma só. A tiazinha que lava roupa lá no fundo é interesse também. Porque, é interesse de todos, né? Como o seu Manfred falou, a água é para todos. E todos têm que se interessar também. A pior coisa que existe, acho que é quando você abre a torneira e sai aquele barulho de ar sem água. E você fica desesperado, você não pode tomar banho, não pode fazer nada, tem que guardar a água. Na comida, você entendeu? Isso aí é uma coisa desesperadora. Isso aí não pode existir. Não tem motivo para existir. Por isso que a sociedade em si tem que se interessar mais, né? Tem que participar. O comitê não é algo distante, muito pelo contrário. Muito próximo. Não é inacessível, né? É algo, aliás, pelo contrário, é acessível, como somos. Completamente acessível e convidativo. Nós convidamos as pessoas. As assembleias, elas acontecem toda semana? Não. Elas acontecem conforme a temas para ser debatidos, né? E são divulgados, tem um canal? Divulga, tem todos os canais. O próprio comitê, o próprio site, que é o maior portal hoje, é o maior portal das águas da região. Chama? É o comitê-tietê.org. Comitê-tietê.org. Então lá, pessoal, vamos se interessar, vamos entrar no site, pesquisar, saber e aí, além e participar. O Comitê Baixo Tietê também você vê no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, são vários canais de comunicação, ou melhor, todas as mídias sociais que você pode acessar, inclusive. E o Minuto das Águas, que ele é uma pitadinha só do que... Para ir lembrando. Para ir lembrando mesmo da questão do meio ambiente. É só para falar assim, olha, isso é importante. Por favor, isso é importante. Mais importante do que o Minuto das Águas é todo o processo e todo o trabalho que o comitê realiza. Teca, obrigado pela sua participação. Nós vamos encerrando aqui mais um podcast. Seu Manfred, prazer, foi todo meu recebê-lo aqui. E vamos te convidar mais vezes, obviamente. Uma grande honra estar aqui para a gente vir discutir aí. Sempre que o senhor tiver temas importantes para a nossa sociedade, como você trouxe hoje, sim, nós vamos estar à disposição. Esse canal aqui que a Pérola FM criou é para a gente realmente trazer esses temas e discutir de uma forma que todos entendem. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela atenção. Obrigado, Teca. Eu que agradeço. Semana que vem o Cássio está por aqui. Mais um aprendizado aqui gigante, do lado dele sempre eu aprendo. E semana que vem o Cássio está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre tecnologia. A gente gosta. Tudo é importante, né? Tudo. Obrigado, gente. Nós vamos encerrando mais um Pod Pérola. Gessé, obrigado mais uma vez, né? Nosso diretor aí de imagens, né? Tá aí trazendo todo esse som, essa imagem pra gente com perfeição. Valeu. Nós vamos encerrando aqui o Pod Pérola de hoje. Amanhã a gente volta a partir das 13. Valeu. Fique com Deus e até lá.